A influência da cultura guarani nos costumes e tradição gaúcha. A constituição social e identitária do Rio Grande do Sul envolveu vários atores, cada qual com suas contribuições de todos os matizes, seja do ponto de vista objetivo como subjetivo, dando origem ao surgimento do gaúcho brasileiro. O europeu, o negro e o indígena contribuíram de maneira singular para o surgimento do povo gaúcho. Entretanto, resgatando a história da ocupação humana em terras sulinas, fica clara e decisiva a contribuição da tribo Guarani para a origem da cultura gauchesca, que varou séculos e se fez presente até hoje. Chimarrão, amendoim, pinhão, laços de couro e os mitos de Sepete e Araju são alguns exemplos do legado desse povo, que, embora abordado por pesquisadores e historiadores, não possui na sociedade sul-riograndense o reconhecimento que merece. Portanto, neste trabalho buscamos identificar alguns elementos da cultura indígena dos Guaranis que tenham dado suporte ao alicerce da cultura gaúcha e à construção desse povo, através de uma pesquisa qualitativa com indivíduos entre 18 e 50 anos de idade. Logo, essa pesquisa tem o objetivo de validar a importância do conhecimento da origem da cultura e dos costumes gaúchos, chamando a atenção da população para suas raízes. Resolvemos, então, elaborar um formulário no Google, composto por 9 perguntas, para analisar a influência da cultura guarani nos costumes e tradições gaúchas. O formulário foi enviado para 40 adultos entre 18 e 50 anos e teve como principal critério que todos os respondentes fossem naturais do Rio Grande do Sul. De acordo com os resultados obtidos, a maioria dos indivíduos que preencheram o formulário tinham entre 18 a 25 anos, totalizando 77,5%. Na questão do gênero, contabilizamos que 57,5% eram mulheres e 42,5% do sexo masculino. Também podemos observar que mais de 50% das pessoas eram residentes da cidade de Porto Alegre. Ao perguntar sobre descendências e conhecimento dos índios, 52,5% afirmou não ser descendente de indígenas e não conhecer ninguém que seja. Porém, 27,5% respondeu que não descende de indígenas, mas que conhece alguém que descende. Ademais, 12,5% é descendente e conhece outra pessoa que também seja. E 7,5% é descendente, mas não conhece ninguém que possua a mesma ancestralidade. Somando as respostas, podemos observar que 47,5% das pessoas teve contato direta ou indiretamente com as culturas e práticas indígenas, demonstrando ter ao menos um conhecimento básico sobre a cultura dos índios brasileiros, com a abordagem mais específica dos guaranis. Além das questões de múltipla escolha, elaboramos 3 questões dissertativas, com o intuito de obter respostas mais pessoais, sendo elas: você tem familiaridade com algum costume da cultura guarani? Se sim, quais? Quais costumes e ou tradições da cultura gaúcha você participa ou realiza regularmente? Quais práticas gaúchas você acredita que possuem alguma relação com a herança dos índios guaranis? Na primeira pergunta, todos os indivíduos afirmaram não ter familiaridade com a cultura guarani, evidenciando o fato de que conhecem pouquíssimo sobre a cultura indígena e, consequentemente, não possuem consciência de suas origens. Já na segunda, a grande maioria citou o churrasco, o chimarrão e o pinhão como os principais costumes gaúchos praticados regularmente. Ao serem questionados sobre a origem desses costumes, 89,2% afirmou ter herdado de familiares. Na terceira questão, cerca de 50% das pessoas relataram não saber quais práticas gaúchas possuem alguma relação com a herança dos guaranis. Dentre esse percentual, houveram aquelas que afirmaram conhecer algumas práticas herdadas dos índios, mas não sabiam de qual tribo especificamente. Por outro lado, a outra metade dos respondentes citou expressões linguísticas derivadas de dialetos indígenas, o uso de ervas medicinais, plantações e cultivos dos alimentos e crenças, a nós ensinadas, como práticas gaúchas que possuem alguma relação com a herança dos índios guaranis. Como podemos observar neste trabalho, os hábitos citados anteriormente, mesmo com o passar dos anos, seguem tendo grande influência na vida do povo gaúcho. Conforme podemos analisar essas heranças vindas dos guaranis, notamos que elas vão muito além de uma bebida consumida em diferentes horários ou expressões corriqueiras. Elas representam a identidade de um povo. Podemos concluir que, apesar do forte tradicionalismo do povo sul-riograndense, a maioria das pessoas não possui conhecimento sobre as suas verdadeiras origens e nem como elas as influenciam. Percebe-se que os gaúchos estão cientes sobre a sua relação com os povos indígenas, entretanto, não sabem das fortes heranças que trazem do povo guarani.
Ademais, concluímos que os gaúchos não têm consciência das diversas maneiras que os costumes desses indígenas estão presentes no nosso dia a dia, se limitando de modo geral somente à analogia do chimarrão e expressões linguísticas como práticas gaúchas que possuem alguma relação com a herança dos guaranis, deixando de lado outros legados importantes. Por fim, pode-se afirmar que, contrariando o senso comum de que os gaúchos conhecem e valorizam toda a herança cultural, os sul-rio-grandenses não consideram devidamente seus ancestrais e suas influências.